Eu vou só fazer uma abertura aqui rápida, tá? Uhum. Começou a gravar. Boa tarde a todos. Hoje é o nosso encontro do dia 21 de julho, são 1h12. Estamos recebendo aqui no nosso grupo hoje o professor Fábio Simas, professor da Unirio. Quero desde já agradecer a prontidão do professor Fábio por essa contribuição, né, por estar aqui conosco. Tá, foi uma sugestão dos alunos convidar você, Fábio, só para deixar aqui registrado, né, para poder falar sobre o ensino de geometria na educação básica, ou o que você quiser falar. Tá bom? Então, tá bem, obrigado. Obrigada por ter vindo. Quer falar alguma coisa, Luzia? Não, já disse tudo, já. Então tá. Obrigada pela presença, Fábio. A palavra é sua, Fábio. Ok. Bem, eu que agradeço o convite aí, o carinho e a lembrança dos estudantes que sugeriram o meu nome. É um prazer contribuir quando eu posso, embora às vezes seja difícil, estando no meio de um monte de coisa. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Deixa eu mostrar para vocês uma apresentação que eu preparei. Eu acho que, como vocês, a maioria deve saber, eu trabalho com geometria. Eu acho que eu posso dizer que eu sou geômetra, e trabalho com educação matemática há alguns anos de maneira, digamos, amadora porque eu não tenho formação na área, então eu sempre me apoio em alguns colegas que entendem muito mais do que eu, e eu vou até falar de alguns deles aqui durante a apresentação. Eu gostaria que vocês estivessem, se possível, prontos para ligar o microfone e falar, e também, de preferência, eu vou ter pelo menos uma, talvez duas atividades, dependendo do tempo e da condução da coisa, que eu gostaria que vocês fizessem agora, enquanto a gente estiver durante esse encontro. Então, se vocês puderem estar preparados para isso, para mim vai ser legal. E também, se puderem depois a gente tirar uma foto junto para a gente guardar, eu vou ficar muito feliz. Então, se preparem aí para ligar as câmeras no finalzinho. Tá bem, vamos lá. De início, eu queria dar um zoom out, eu quero falar de aula de geometria, de preparação de aula. Eu trabalho com material didático, né? Eu trabalho na apresentação da aula inaugural do Prof. Mate. Esse período eu tive que falar um pouco, e eu fui ver, antes, né, de falar, as minhas orientações no Prof. Mate, e eu percebi que todas elas, mesmo antes de eu ser mais ligado ao tema, todas elas são ligadas de alguma maneira a material didático. E aí eu coordenei por 5 anos o projeto Livro Aberto de Matemática. Hoje a Associação Livro Aberto paga uma pessoa para fazer isso. Quando eu fiz de graça, mas hoje a gente paga uma pessoa para fazer isso, para a gente poder ter um pouco mais, para eu poder ter um pouco mais de liberdade de agir em outras frentes, mas continuo trabalhando especificamente com o módulo de geometria para o ensino médio. Então, isso deu bastante experiência, com contato muito íntimo com várias pessoas que entendem bastante do assunto, e eu gostaria de falar com vocês, basicamente, de algumas desses aprendizados que eu tive. Mas, de início, eu queria dar um zoom out e olhar um pouco a geometria na educação básica. Primeiro, antes de tudo, né, só uma breve resumo do que eu pretendo falar com vocês. Primeiro, assim, eu acho que a Maria Paula já participou dessa discussão na aula de geometria da educação básica, então não dei spoiler para os coleguinhas, essa primeira discussão, que essencialmente você pensar, primeiro, por que a gente estuda geometria? Ou a gente escolheu fazer isso, né? Somos todos professores de matemática em formação, matemáticos em formação, ou matemáticos formados. Então, a gente escolheu estudar geometria porque a gente escolheu isso na vida. Mas por que a gente obriga todo estudante da educação básica? Então, ou seja, por que botar todos os meninos lá da escola? Às vezes o menino fala assim, olha, eu não quero fazer matemática, não quero nem me relacionar com exatas.
mas por que a gente obriga esses meninos a estudar geometria? Então, essa vai ser uma primeira discussão. E depois a gente vai entrar um pouco sobre o processo de ensino ou de preparação, planejamento da instrução. Eu costumo dizer que quando você prepara uma aula ou uma atividade para ser desenvolvida numa aula, o que você considera? O que você leva em consideração? O que você coloca como premissas? Em que sequência você faz isso? Né? Então, isso um pouco mais, de maneira mais específica, o que a gente trabalha lá no livro aberto de matemática, é o feijão com arroz, assim, que a gente faz todo dia. Então, vamos começar? Início, só para a gente colocar em contexto, não quero gastar muito tempo com isso, mas a Constituição de 1988, ela prevê no artigo 210 isso que está escrito aí, serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Então, a necessidade, digamos, de uma base curricular, né? Mas aí, logo depois, isso aí foi em 88, em 96, né, foi aprovada a LDB, e nela ela expande um pouquinho essa ideia no artigo 26, que diz que os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, agora com o termo, né, a ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. Certo? Então, você pensa que, por meio da Constituição e por questões legais, né, a LDB é uma lei, diz que você precisa estabelecer os conteúdos mínimos que os estudantes precisam aprender em nível médio e fundamental. E aí, agora, mais por curiosidade, né, a primeira versão da base foi disponibilizada, ainda um rascunho, né, mas disponibilizada ao público em 2015, então é só porque tem muita gente que é politicamente contra a BNCC, pelo momento político em que ela surgiu, né, que ela ganhou mais destaque na mídia, que foi na época do governo Michel Temer, mas aí ainda no governo do PT, né, no caso da Dilma, ela foi gestada, né, se você olha no site da BNCC, tem uma história bem longa, desde que eu peguei um resumo bem específico para não gastar muito tempo com isso. Mas já em 2015 já tinha uma versão disponibilizada pelo Ministério da Educação para ser criticada pela sociedade. E depois, no governo Temer, aí, na imagem que vocês estão vendo, aí está na foto, né, está o Michel Temer, o Mendonça Filho, o ministro da Educação, e se eu não me engano, essa pessoa no púlpito ali em pé é a Kátia Smolin, a secretária de Educação Básica na época do governo Temer, e escritora de livros, ela é matemática também, escritora de livros de matemática, dos quais particularmente eu não gosto, mas ela fala muito bem e tem boas ideias bem legais, embora a gente tenha posições políticas quase que diametralmente opostas. Então, em 2017, quando foi homologada a BNCC do ensino fundamental. Então, quer dizer, imagina, alguém precisa, um grupo de pessoas, né, precisou escrever um documento e colocar, e falar assim, isso aqui é o que todo estudante vai precisar saber de matemática, de cada uma das disciplinas. A gente vai focar aqui em geometria e em matemática, mais especificamente em geometria. Então, aí coloca uma frase aí do Humberto, que eu gosto muito, e que Humberto é um professor da UF, e colaborador do livro, um dos idealizadores do livro aberto de matemática, e ele teve em 2017 uma discussão sobre o assunto no Facebook, e aí essa é uma frase que ele colocou lá, que eu acho que é muito bacana, que ele falou assim, em um mundo de assuntos interessantes, um dia durando 24 horas e 100 anos de vida apenas, não seria importante escolher o que vai se estudar segundo algum critério? Ou em uma outra perspectiva, como decidir o que todo mundo vai obrigatoriamente ter que aprender na escola? Então, eu gostaria que vocês fizessem um pouco essa reflexão. Quer dizer, o quanto que o que você aprende, ou que agora vocês vão ter que ensinar na escola, e por que aqueles assuntos estão... O aluno pergunta, e muitas vezes o professor fica chateado quando o aluno pergunta.
né? Porque muitas vezes o aluno pergunta isso naquele tom de tô de saco cheio, não quero aprender isso. Por que isso vai influenciar na minha vida, né? O aluno geralmente fala isso, até um ar meio petulante, né? Mas se você olhar bem, assim, eu acho que é uma das perguntas mais importantes que o aluno pode fazer, né? Por que eu tenho que estudar isso? Porque, convenhamos, o aluno está ali obrigado, é lei, ele tem que estar na escola, né? Eu acho que, se não me engano, hoje, desde os 4 anos de idade até concluir o ensino médio, tem uma faixa etária em que o aluno precisa, que a criança precisa tá sendo escolarizada. E a escolarização é escolhida também por lei. Tudo bem, com uma ampla discussão com a sociedade, etc., mas digamos, vamos lá, se você está numa discussão, você faz parte desse grupo que vai propor os conteúdos básicos de geometria que vão estar na escola. Uma pergunta, esses parâmetros, esses critérios que o Humberto fala aí, né? A gente não tem que escolher segundo algum critério. Quanto desses critérios será que não são simplesmente a tradição? Simplesmente porque as pessoas já fazem assim e é difícil romper com o que foi feito, né? Tem até uma pesquisa bem interessante que mostra assim que os pais costumam reclamar muito da própria formação básica. Eles dizem que eles não usaram boa parte das coisas que eles aprenderam na escola mas quando eles criticam a própria formação, mas quando você fala sobre a formação dos filhos deles, eles querem que os filhos aprendam tudo aquilo que ele aprendeu também. Então fica essa coisa, a gente não sabe bem por quê, né? Então essa é a pergunta. A pergunta é por que todo mundo tem que aprender geometria? Claro que depois tem a pergunta do tipo, mas que geometria, né? E quanto de geometria? Então, eu gostaria, essa é a primeira atividade que, se vocês me permitem, eu acho que seria legal você ter um formulário. Eu gostaria que a gente de começar a contar 5 minutos, então você se prepara para poder escrever e pensar, né? Para a gente poder depois ver as respostas de vocês e ver algumas respostas de especialistas. Eu posso fazer isso, Aline? Tá. Então, tem aí, se Sim. você quiser. Tá, você pode abrir pelo. Eu vou colocar o link no chat e você também pode abrir por esse QR Code. Mas o importante agora é você realmente parar e refletir a respeito. Tenta fazer um exercício sincero. Vamos lá, o tempo, vou começar. Desculpa, passei errado. Vou começar a contar o tempo aqui. Agora são 13h25, às 13h30 a gente vai começar a olhar as questões de vocês colocaram. Professor, Pode falar, André. repetir a pergunta. Então, basicamente, você quer que a gente responda até onde a gente deveria ensinar geometria ou matemática em Não, geral ou disciplina? não, é por quê? Por A quê? pergunta é por quê? Não por que ensinar, porque por que ensinar é mais fácil responder. Eu quero saber por que aprender, né? Por que a gente obriga os estudantes a aprender aquela geometria da escola? Tá bom. O link do formulário está no chat. Obrigado, professor. Né? Quando eu abro aqui, quando eu clico no link, aparece assim, permissão necessária. Aí eu não consigo entrar no link. Tá, pensa na sua resposta, eu já vou corrigir isso então, tudo bem? Tá bom. Ô, Ju, pode ser que você tenha entrado com um e-mail sem ser institucional. Pode ser por isso. Porque eu cliquei e abriu. Não, mas Eu não tenho esse o e-mail. Fábio vai liberar. Só um minutinho. Ele vai liberar para vocês. Eu conheço só no iPhone, né? Que é o iPhone. E pra gente
Eu acho que esse problema foi resolvido, Juliana. Vê se você puder tentar de novo. Sim, agora consegui, obrigada. Temos 8 respostas. Dá mais alguns segundos para alguém que esteja terminando. A gente já começa a discutir isso. Aí eu vou compartilhar com vocês as respostas. Não sei se alguém que está no celular vai ter a melhor visualização, mas... Tá. Eu vou compartilhar com vocês, então, eu vou parar esse compartilhamento e vou começar a compartilhar uma guia. E aí eu queria refletir um pouquinho com vocês sobre porque essa é uma primeira pergunta, né? Essa é a pergunta do tipo, a geometria em geral, por que a gente aprende? Por que a gente obriga os alunos a aprender? E aí depois você precisa conseguir conectar essa resposta, quer dizer, um objetivo geral para se aprender geometria, com um objetivo mais específico de se aprender determinados tópicos de geometria e como, né? Porque se esse é o objetivo, se esses são objetivos, vou dar um zoom sim, se esses são objetivos de se estudar geometria, eles devem, digamos, estar representados, eles precisam aparecer quando a gente ensina cada tópico de geometria, né? Para isso, esse é o objetivo principal. E eu acho que tentar fazer esse link é um exercício bacana, assim, especialmente quando você for ensinar geometria, você parar e falar, bem, eu estou mirando naqueles objetivos gerais lá, mas vamos lá, eu queria que vocês também pudessem desenvolver um pouco mais, se quiser, alguém ligar o microfone, são várias respostas, eu vou lendo, e a gente, se alguém quiser parar e fazer alguma discussão, acho que vale a pena. Eu vou fazendo isso.
mas eu gostaria de ter mais vozes além da minha. Para desenvolver um conhecimento que lhe propicie um instrumental que permita melhor se adaptar ao mundo contemporâneo e capaz de participar da sociedade produtiva. Certo, então o que eu vejo aqui é uma questão instrumental, quer dizer, ele precisa ter técnicas de geometria que vão ser utilizadas, que então ele vai usar essa geometria e para participar, com o objetivo de participar da sociedade, imagino que de maneira produtiva, né? Fui eu. Pode falar, Vira. Então, na realidade, eu acho isso. Eu acho que todo conhecimento, a despeito de tudo que ele possa trazer em termos abstratos, ele deve ser utilizado para a vida, para melhorar a nossa vida, né? Que permita que a gente possa compreender o nosso entorno, o desenvolvimento, né? Que a gente se encontra e que a pessoa consiga, de certa maneira, produzir dentro do seu campo. E acho que a geometria, como eu já vi algumas das respostas, é exatamente isso. Até, por exemplo, para viver na sua casa, em termos das formas, como você deve organizar, ou tornar, ou comprar alguma coisa, você precisa ter uma visão, desenvolver uma visão espacial que a geometria, acho que permite isso. Ela concretiza esse abstrato. Então, é por isso que eu acredito que a geometria precisa ser aprendida sempre, né? Muito bom. Vou seguir. Para fundamentar conceitos de matérias como física, trigonometria, saber entender e elaborar projetos que envolvam geometria e muito mais. É uma área intrínseca à matemática e à vida. Ou seja, a impressão que eu tenho é que aqui, no caso, ela é fundamental para outras ciências, para você entender melhor outras ciências, e essas sim te ajudam a entender melhor o mundo. Ok. Porque figuras geométricas são muito comuns em nosso dia a dia, e isso aqui é bem bacana, porque a gente vai ver na discussão que o Humberto fez com os colegas, ele coloca bem nessa frente aqui, para desenvolver um raciocínio visual. O que seria um raciocínio visual? Muitas respostas dependem não só de vocês vão ver também quando forem ver dos especialistas, dependem de outros conhecimentos. Eu fico às vezes pensando que isso podia ser um ótimo trabalho de conclusão de curso, não fazer a reflexão, mas desdobrar um pouco essa coisa. Aparece um raciocínio visual. O que é raciocínio visual? Raciocínio visual segundo que autor e como que isso realmente relaciona com a vida do indivíduo. Mas, na sequência. Entendo que seja para ter uma melhor condição e qualidade de vida espacial no seu cotidiano. Qualidade de vida espacial no seu cotidiano. Para que possa transitar ele mesmo e outros objetos à sua volta com mais facilidade. E para que possa ter condições de imaginar e criar novas tecnologias para evolução e qualidade de vida. Porque a geometria está presente no cotidiano do indivíduo sem ele perceber, como no formato de pneus ou em objetos que armazenam oxigênio, cilindros, etc. Então, você precisa de bem pouca geometria para isso aqui, concorda? Conhecer o nome das formas, identificar essas formas, talvez baste, né? Todo aluno precisa aprender o básico de geometria, porque no mundo real convivemos com as formas geométricas, tanto planas como círculos, quadrados, triângulos, etc. Assim como espaciais, esferas, cubos, cilindros, etc. Saber trabalhar com áreas e volumes é importante para situações de armazenamento, compra, etc. Certo, bastante prática também, né? Obrigação curricular. Obrigação curricular é aquilo que eu estava falando, é o motivo de se ensinar. Mas digamos que você pode colocar, se você está lá no poder, agora você está no Ministério da Educação e você vai escrever o currículo. Você
vai precisar pensar, tá, mas por que o cara precisa saber geometria? Imagina que você, quando o aluno vai para a escola, é para você formar um cidadão que possa exercer plenamente a sua cidadania e os seus potenciais humanos, né, quando adulto. Seja lá a área que ele escolher estudar. Então, a escola deve, principalmente, propiciar essas habilidades mínimas e não limitar o estudante em prosseguir nos estudos ou na vida, né? Então, obrigação curricular é muito mais uma obrigação nossa, né? De uma vez que está no currículo, o professor precisa ensinar. Mas por que colocar no currículo, né? Resolução de problemas, desenvolvimento de inteligências, direta ou indiretamente. Quer falar, Tomás? Fala aí. O que eu queria ver é porque, assim, quando eu falei ali em cima sobre como eu entendo a necessidade de qualidade de vida, etc., um pouco mais acima. Aqui. Isso. E isso eu pensei pelo seguinte, porque eu entendo que é bastante natural que que todo mundo perceba que nós vivemos com meio geométrico ao nosso redor o tempo todo, né? E aí eu fui um pouco mais específico, porque, por exemplo, tem o fato das pessoas dirigirem, tem o fato da pessoa conseguir colocar um espelho gigante dentro de um elevador, ou um sofá, ou conseguir passar por uma escada com um sofá, ou até transitar mesmo ele próprio entre numa calçada e ele conseguir desviar dos outros e tal. E eu percebo que às vezes as pessoas não conseguem fazer isso. E às vezes eu tenho um raciocínio, não sei se vocês já tiveram, eu penso assim, isso aí faltou um pouquinho na aula de geometria. Por uma questão da pessoa não medir um pouco melhor como passar perto do outro, entendeu? Boa, Tomás. Ótima Então, colocação. Assim, eu acho que isso às vezes pelo menos pra mim, não sei se eu sou Não, realmente, cara, calcular às vezes a área da pessoa passando ao seu redor, né? Mas não é calcular, né? É ter uma noção, né? É ter uma estimativa, é ter uma sensibilidade, é ter uma projeção com base... Mas você perceber que isso é importante, né? E a parte da geometria plana, eu tenho a sensação de que ela quase que não existe, porque ela é só face de tudo. A gente, não sei, eu não sei se eu tô falando uma besteira, mas outro dia eu tava pensando, parece que não faz muito sentido pensar que existe uma geometria, claro que existe geometria plana, não tô falando que não existe, mas tô falando assim, no mundo real, não tem, a não ser num papel que a gente desenha, né? Mas tudo é, de alguma maneira, tridimensional, nosso mundo real é tridimensional. Até queria saber, professor, se faz sentido isso? Eu posso comentar daqui a pouquinho, mas deixa a Michele... Tudo bem. Bem, se você terminou, deixa a Michele falar, senão pode continuar. Sim, pode falar, Michele. Então, na verdade, o primeiro contato que eu tive com a geometria foi com os meus pais. E assim, sem eles... sabia que estava fazendo e a minha mãe, acredito que não. O meu pai, na verdade, ele é marceneiro e ele sabe... Esse foi meu primeiro contato. Já a minha mãe não, minha mãe ela faz trabalhos manuais, costura, crochê, e isso tudo ela segue gráficos, ela sabe o tamanho, dimensão, tudo isso ela faz esse tipo de cálculo, e que é o dia a dia, e que minha mãe ela parou no terceiro ano do ensino fundamental. E mesmo assim, ela sabe utilizar isso tudo. Então, assim, isso é muito importante, porque talvez, quando a gente tem isso, eu acredito que no ensino fundamental, quando a gente começa a desenvolver, a gente melhora, o que foi até o que o Tomás falou, a qualidade de vida. Independente do que seja, independente de um móvel, no dia a dia, no nosso cotidiano, a gente precisa da geometria para isso. Pelo menos é o que eu tenho como sentimento. Bom, muito legal. Bem, não tem mais ninguém inscrito. O Tomás colocou uma pergunta, né? Quer dizer, a geometria plana existe? O mundo... a matemática... a matemática existe? Essa é uma pergunta... Quer dizer, no mundo real, pensa assim, né? Pensa bem. Tem até uma discussão se a matemática é ciência ou não, porque embora o fazer matemática siga um modo... siga a metodologia científica na hora de você produzir matemática, mas ela não parte de uma observação, por exemplo. Né? Uma teoria, uma vez escrita, uma teoria matemática, né? Quando você coloca os axiomas, desenvolve proposições, teoremas, em princípio, dentro dela mesma, ela pode estar totalmente coerente,
mas você não consegue fazer testes, que é um outro preceito da ciência. Então, por isso tem uma discussão meio mais filosófica, assim, se matemática é ciência, né? Porque embora você tenha, ela não parta de observação, e você não possa fazer um teste, um experimento, né, do ponto de vista físico, no experimento usando a natureza, né? Não faz sentido, porque ela vive dentro dela mesma, mas dentro da matemática, a maneira de fazer é uma maneira de fazer científica. E aí, nesse sentido, ela é ciência. Mas agora, realmente, por que a gente estuda geometria plana, né? Você fala assim, se a gente vive num mundo tridimensional. Né? Essa eu acho que a sua pergunta está mais desse jeito, né? Mas a questão é que a geometria plana, primeiro, ela é mais fácil, ela é muito mais fácil de visualizar, a visualização é uma dificuldade muito grande, e você representa uma opção de coisas no plano. Né? A comunicação é muito feita no plano, mesmo que não seja um plano de verdade, né? Você pensa, o que está dentro da sua cabeça é plano, né? Quando você representa objetos tridimensionais no plano. E, então, eu imagino que seja muito mais por aí, assim, por que você... E assim, exatamente, quando você pensa em termos de raciocínio, você está falando, as coisas que você colocou, eu tenho trabalhado muito mais com geometria espacial, né? E aí, então, esses argumentos são muito mais frescos na minha cabeça, assim. Você estava falando, tem até nome, chama percepção espacial, né? Quando você fala do pensamento espacial, raciocínio espacial, ele não é desenvolvido só na matemática, não. Ele tem também, a geografia tem um dos principais objetivos, como um dos principais objetivos da geografia escolar, segundo a Base Nacional Comum Curricular mesmo, é desenvolver o raciocínio espacial, que é a noção de dimensão, noção do espaço em si mesmo, de que ele tem 3 dimensões e o significado disso. Pode falar, Guilherme. Para contribuir aí para isso, apesar de você ter falado aí que o mundo, né, e o Tomás também, que o mundo que a gente vive não é plano, e por que se estudar a parte plana, eu acho que diversas questões do nosso dia a dia também são representadas no plano, sim. Por exemplo, quando você faz as vias, as estradas, elas estão no plano. Quando a gente representa uma cartografia, a gente está vendo o mundo representado no plano. Então, por mais que as coisas sejam tridimensionais, em vários momentos da nossa vida, eu penso que nós trabalhamos no plano mesmo. Então, eu acho que existem alguns pontos da nossa vida em que a nossa visão é realmente no plano. Não sei se eu me fiz entender ou não. Daí eu vejo importância, sim. Acho que existe uma parte da matemática da nossa vida que está efetivamente no plano. É uma simplificação do mundo espacial, né? Como é que você faz ciência, né? Você imagina, mesmo assim, a ciência mais comum, assim, mais tipo a física do mecânica. Você precisa fazer simplificações, né? O mundo real é muito difícil. O mundo real é quase intratável, né? Com todas as suas... Então você trabalha muitas... Quando você faz um esquema, né? O que você faz? No caso da física, você ignora o atrito, você põe uma partícula de tamanho de dimensão zero, é um negócio bem estranho. Para fazer determinados modelos, ou mesmo desenhar peças, tal, o que você faz? Você faz no plano. Eu tenho... Vocês sabem que quem é mais antigo deve saber que eu tenho uma Kombi, e eu faço alguns projetos para fazer coisas na Kombi, coisas de marcenaria, tal, e vou aprendendo. Gostaria de ter a habilidade do Ângelo, né? O esposo da Luzia, que é muito mais habilidoso com a marcenaria do que eu. Mas quando você vai fazer, tá com uma coisa na cabeça, você vai colocar ela no papel, fazer isso em 3D é bem difícil, então você faz o quê? Não, você pensa, não, peraí, vamos ver essa face, como é que seria. Aí você tenta conectar as coisas. É um passo intermediário, a geometria plana é muito importante nesse sentido. É mais ou menos o que falou o Guilherme, D'Angelo mesmo. Peraí, eu acho que tinha mais de uma pessoa na fila aí. Não, agora só tem a Márcia. Pode falar, Márcia. Então, até mesmo na engenharia, né, a gente desenha tudo no plano. Desenho de forma, de armadura, para peças estruturais, a gente desenha no plano. Não tem como desenhar, por exemplo, uma viga, um pilar em 3 dimensões. A gente é treinado para desenhar no plano e mostra toda a ferragem, a armadura nesse desenho.
Existe até software que mostra o desenho em 3D, mas o usual é a gente fazer desenhos em um plano. Então, a gente precisa muito de saber essa geometria plana para fazer desenhos de engenharia, de forma e armadura, por exemplo. Boa contribuição, Márcia. Obrigado. Fala, Tomás. Eu concordo com o que eles estão falando, o D'Angelo colocou, a Márcia. O que eu quis dizer que ela não existe é que, assim, a gente vive no mundo tridimensional. Só para deixar claro, eu entendo que a geometria plana existe, mas eu estou colocando, assim, que ela me parece ser mais uma ferramenta para compreendermos o mundo geométrico espacial real do que ela de fato existir, porque a gente tenta planificar, tenta fazer projeções, tenta simplificar, como o professor falou, né? Parece que ela é mais uma ferramenta que a gente pode ser mais útil para algumas coisas, como, por exemplo, como a Márcia falou, para uma obra, fazer uma planta de uma construção, né? A gente acaba planificando um desenho que na verdade é 3D, né? Para poder conseguir medir melhor, né, conseguir calcular melhor ângulos, medidas, distâncias. Então, isso tudo acaba interferindo, mas com essa visão, entendeu? Boa, Tomás. Fala, Guilherme. Tomás, eu insisto na colocação. Por exemplo, imagina que você desloque numa rua. Você está deslocando no plano. Por mais que nós estejamos no mundo tridimensional, em algumas aplicações, efetivamente, se você quer medir a distância entre dois pontos de uma rua, por exemplo, essa distância está no plano, entende? Se a gente for abstrair mais ainda, você pode, não é plano. Ok, então se a gente for abstrair mais ainda, e existem algumas simplificações, por exemplo, em que a gente trata a Terra, o planeta, como uma esfera, né? Ela também não é uma esfera. Então, se a gente for levar aí, se eu não estou enganado, ela é um geóide. Sim. E ninguém trata isso como geóide, assim, ninguém. Os profissionais da cartografia, muito especializados, num outro nível, mas até ele chegar lá, me corrija o professor se eu estiver enganado, que eu sei é que é um geóide. E a gente não trata com esse tipo de curvatura inicialmente, a gente vai evoluindo. E eu insisto, na minha visão, existem aplicações que nós efetivamente vamos trabalhar no plano. Essa é a minha contribuição, não vou me alongar muito, porque... Não, eu concordo, D'Angelo. Só te respondendo, o exemplo que você deu do plano de um chão, de uma rua, por exemplo, alguma coisa se arrastando, por exemplo, né? Um carrinho de rolimão, ou qualquer coisa desse tipo. Realmente é como se fosse um plano, né, que um dos eixos está na coordenada, na origem, vamos dizer assim. Então forma um plano, né? No espaço 3D. E a gente acaba calculando no plano. Sim, concordo, faz todo sentido, sim. O próprio professor deu o exemplo da física. A física realmente aproxima e faz tudo. Os cálculos são lineares, são no plano, né? Sim. Eu acho que eu ousaria dizer que o mundo ele é tridimensional, sim, mas eu acho que o entendimento nosso é plano. Porque eu acho que a gente, para resolver situações do nosso cotidiano, eu acho que a gente traz tudo, esse mundo tridimensional, para o plano. E aí a gente tem um entendimento melhor. Eu penso assim. Melhor, porque até mesmo se você for para engenharia mecânica, as peças, elas em geral não são desenhadas em 3 dimensões, elas são desenhadas em vistas. Vista superior, vista inferior, vista a lateral direita, a lateral esquerda. Aí para você ter um entendimento da peça como uma 3 dimensões, você traz ela para o plano, e aí você estuda ela no plano. Eu acho que isso a gente pode tratar até outros tipos de problemas. Eu acho que a gente não consegue trabalhar na nossa cabeça a figura em 3 dimensões, o mundo em 3 dimensões, apesar de visualmente ser. A gente traz para o plano para a gente trabalhar a situação e talvez depois a gente volta, sei lá, uma coisa meio assim. Mas eu acho que para trabalhar coisa a gente traz para o plano. Isso é muito comum. Boa parte, eu acho que a maior parte dos problemas que você tem na geometria espacial ou da vida que você usa
que você precisa de alguma modelagenzinha, você geralmente pensa lá no plano. Mas não é só isso, né? Quer dizer, você também precisa do raciocínio espacial, você precisa de visualização espacial, né? Você precisa conseguir identificar a coisa no espaço, muitas vezes. Eu às vezes brinco com os alunos, quando estou dando geometria espacial, que tem problemas que são de geometria espacial, tem problemas que são geometria plana, são problemas que estão de geometria plana no espaço, entende? É uma geometria plana que é um problema que quando você olha, ele está fantasiado de geometria espacial, mas basta você escolher o plano adequado que vai tudo funcionar. Mas eventualmente você realmente precisa olhar coisas de maneira espacial. E isso é bacana quando você... eu costumo dizer que isso é um problema de geometria espacial genuíno, né? Que é necessário a geometria espacial. A gente discutiu bastante aqui, eu que não sei, ainda temos muitos, eu não sei onde eu parei. Alguém quer colocar, alguém que viu algum argumento que colocou aqui, mas que não foi falado ainda na discussão e gostaria de destacar? Acho que vale a pena. Eu gostaria de falar sobre a... Desculpa. Olha, professor, eu tenho um péssimo hábito de não levantar a mão, isso aí já é cultural, eu esqueço. Me perdoe. Eu queria falar sobre a minha resposta, se possível. Me ajuda a localizar a sua resposta. Então, eu acho que ela é a 9ª, porque até a 8ª eu não tinha entregado. Essa aqui? Cadê? Não. Essa? Não, também não tá nessa então, parte que eu tô... Isso, essa daí. A geometria está presente na... Uhum. Então, eu escrevi isso aí porque eu acredito o seguinte, que existe uma valorização muito grande da álgebra e da aritmética, mas não tem essa mesma valorização na geometria, né? E a geometria, ela permite uma conexão com esses outros conteúdos. E quando o aluno ele começa a associar esses conteúdos com a geometria, eu acho que o conhecimento ele se constrói de uma maneira mais fácil e mais prática, né? Vamos supor, quando a gente ensina na escola equação do segundo grau, aí a gente ensina a equação do segundo grau, eu sei que chega na parte do gráfico e tal, só que eu acho que essa parte não é muito focada, é mais a parte da conta. Quando o aluno começa a entender para que servem as raízes no gráfico, quando ele vê o vértice, quando ele começa a ter essa visão. Um outro exemplo também é quando a gente está trabalhando com trigonometria, que quando a gente fala de seno, cosseno, que a gente fala de cateto oposto, adjacente, quando a gente fala de tangente, né, no caso uma reta tangente à circunferência, uma reta secante, eu costumo, porque eu já leciono, né, eu leciono num curso, e quando eu entro nessa parte de trigonometria, eu já começo dando o significado das palavras. O que é adjacente, o que é tangente, o que é secante, que por mais que você chegue num ponto que você desenhe aquilo e mostre para o aluno, aquilo não vai entrar na cabeça dele. Vai entrar quando você chega, quando eu falo assim, quando eu estou trabalhando com triângulo retângulo, eu chego e falo, não, o cateto adjacente. Aí eu falo, o que é adjacente? É estar junto, é estar, né? E eu dou essa ideia para ele, qual é o ângulo que você está trabalhando? Então, qual é o cateto adjacente? Eu acho que para uma pessoa que está assim, iniciando, mesmo que ela esteja no ensino, já tenha feito o ensino médio, muitos conceitos não foram fixados de forma... de uma maneira... Não foram fixados, né, melhor dizendo. E quando você dá significado às palavras e você mostra aquilo de forma geométrica, que você mostra o desenho para o aluno, a gente tem uma visão muito, muito diferente. Porque a conta em si, ela é automatizada. A geometria é construção. Então, eu acho que isso forma também um raciocínio lógico dedutivo. E a gente pode muito bem chegar e falar várias coisas que, não, porque desenvolve isso, desenvolve aquilo, cognitivo e tal. Falar muitas coisas bonitas no que desenvolve no aluno. Só que isso não é aplicado de forma coerente. Não existe esse vínculo, não existe essa conexão. Eu acho que em tudo deveria haver a conexão. O desenho deveria ser mostrado. Por exemplo, quando a gente está trabalhando com o sistema de equações, e a gente fala sobre sistema possível determinado, sistema possível indeterminado,
e sobre o sistema impossível. A gente não assimila as retas concorrentes, as paralelas e as retas coincidentes. E isso também pode ser aplicado na geometria. Então, acho que, sim, como o senhor falou, se você estivesse lá como que a secretária do Ministério da Educação, não sei, secretária da Educação. Em primeiro lugar, se fosse trabalhar com a matemática, haveria essa conexão, porque a geometria ela é base para tudo. Na verdade, o aluno, quando entra na escola, a preocupação é que ele faça a conta corretamente. Quando ele faz a conta corretamente, ele está seguindo a fórmula. Mas quando ele conecta tudo isso à geometria, ele automaticamente está deduzindo. E aí que é o top, né? Quando chega no auge do conhecimento. Quando ele deduz, quando ele associa, quando ele conecta uma coisa com a outra. Bacana, eu acho que você falou de várias coisas que eu não... que seria bacana até a gente ter registrado aqui. Eu digo porque tem uma impressão que eu tive que você ressaltou, por exemplo, que favorece o aprendizado de outros temas da matemática quando você consegue ver quando o estudante consegue identificar as coisas de maneira integrada, né? Por um lado, ele consegue ver a álgebra e, por outro, ele consegue ver a geometria na mesma situação, né? Eu acho que isso é realmente muito... É o que eu costumo dizer que ela comprime, né? Você, às vezes, acha que tem um monte de coisa na cabeça, mas se você consegue entendê-las profundamente, depois de um tempo, ela fica pequena na sua cabeça, ela não fica mais grande. É o princípio da compressibilidade. E até porque, professor, se o senhor ver assim, a equação do primeiro grau, né, se a gente for colocar aquilo lá na reta... Gente, o forró... Acho que é. Elvira tá com o microfone ligado. Quando a gente pega... Tá agitado lá, né, Elvira, hein? Alguém entrou aqui, gente. Quando a gente pega a função afim e a gente começa a desenhar na reta, mas até então, antes, o aluno ele é apresentado na equação do primeiro grau, ele é instruído a seguir fórmula, ele não é instruído a seguir a geometria. E eu acho que fica muito mais bonito. Eu não sei assim, se eu estou falando alguma coisa que não seja pertinente. Eu tô falando o que eu penso. Estou aqui aberta à instrução para eu acertar o caminho. Mas eu penso dessa maneira, porque é apresentado para ele primeiro a conta, depois o desenho. Pô, o desenho tem que ser construído junto com a conta. Eu construo esse desenho aqui, eu te mostro a conta, o caminho é esse. Acho que falta, e já teve, inclusive, uma pesquisa, mas isso já tem muitos anos atrás. Foi feita uma pesquisa sobre o ensino precário da geometria nas escolas, né? Porque os professores não estão preparados a terem essa visão. E não tem. Tem muitas coisas que os professores não têm visão. E aí o nosso ensino ele cai por conta disso, porque não passa, o professor não entende dessa forma que eu estou te falando, porque eu observo muito essas coisas. Eu sou muito, muito apaixonada mesmo por isso. Eu observo isso e, assim, se o professor não embute isso na cabeça dele, os alunos não vão seguir essa onda aí, entendeu? Desculpa ter falado a beça. Obrigado, Juliana. Aline? Então, acho que o que a Juliana falou tem a ver com o fato de que é muito mais desenvolvido, vou chamar de raciocínio, não sei se é o termo adequado, mas o raciocínio analítico. Nós somos muito mais analíticos do que sintéticos, né? Vamos pensar que analítico é quando a gente usa muito mais álgebra para resolver as coisas do que o pensamento da construção geométrica, né? O pensamento mais geométrico, assim, vou associar isso com sintético. Né, a gente tem isso muito pontualmente na formação, né, nos cursos de geometria. Em que outros cursos? Só consigo pensar na geometria. E na maior parte do tempo, a gente acaba tendo mais contato com o raciocínio ou o método analítico. Nós acabamos nos tornando mais analíticos do que sintéticos ou geométricos. Acho que tem a ver com o que a Juliana falou. Sim.
Eu concordo. Eu acho que você deve saber explicar melhor do que eu, assim, mas eu acho que fugindo um pouco do ponto, mas eu tenho a sensação, e já ouvi, eu acho que isso em algum lugar, de que essa ênfase que a gente... É provável, mas assim, essa ênfase que a gente dá na análise, por exemplo, da formação do matemático hoje, ela poderia, por exemplo, ser substituída com o mesmo... podia ser substituída, talvez, para você ensinar uma geometria mais profunda, tipo a geometria de Hilbert, sabe? Que também é axiomática, que vai te ajudar, provavelmente, nos mesmos desenvolvimentos cognitivos e visão da matemática que te dá a análise, né? Que é muito mais focada nas funções e tal. Mas é provável que a gente chegou nesse currículo, mas a questão é, será que esse é o único currículo, né? Quer dizer, será que essa visão geral sobre a matemática que hoje a gente tem, que forma os matemáticos, os professores de matemática, não estou nem falando em termos de ideal ou não ideal, estou pensando porque como ela chegou aí. Ela provavelmente, a história dela, né, tem muitos motivos para a coisa chegar onde chegou, mas talvez não seja a maneira única. Talvez se lá atrás acontecesse alguma coisa diferente, a gente poderia ter um currículo bem diferente, com ênfase em outras frentes. Mas não tenho menor noção do que eu estou falando. Assim, estou falando do que eu ouvi dizer e li alguma coisinha ali, outra aqui. Mas, e também, quando eu estudo a geometria de Hilbert, assim, é mais axiomática, né, mais moderna, digamos, me dá essa sensação de que ela substituiria um curso de análise sem problemas em termos em perda, sabe? Você não teria, só que você teria outros tipos de pensamento. Seria um enfoque muito maior, realmente, no pensamento sintético. Acho que a gente já falou pra caramba nesse ponto aqui, eu queria seguir, senão a gente não vai conseguir fazer tudo. Agora eu acho que é o ponto que vale a pena a gente dar uma olhada em algumas das respostas. Eu vou deixar o link para vocês, vou até botar o link aqui se vocês quiserem acompanhar no chat dessa discussão, que aconteceu em 2017, mas eu vou compartilhar aqui para a gente poder olhar juntos. Mas para vocês terem depois também, copia aí que depois a gente perde o chat, né? Mas essa discussão tem muitas respostas, eu não vou falar de todas elas, vou aumentar aqui a fonte também. Eita, foi demais. Tá. Só a postagem inicial é essa aqui, né? Em 3 de abril de 2017, Humberto coloca lá: por que estudar geometria na escola? Nem todo mundo usa o teorema de Pitágoras. Quantas vezes o seu pai ou a sua mãe usaram o teorema de Tales? Seno, cosseno, volume de um prisma. Treinar raciocínio lógico? Quebra-cabeças poderiam fazer isso no lugar. Conversando com os alunos da disciplina de geometria do curso de especialização, um consenso que surgiu com relação à importância da geometria é estabelecer vocabulário geométrico para a comunicação. Siga pela transversal. Formem um círculo. Siga em linha reta. Vamos comprar esses bancos de assentos circulares ou quadrados? Para se comunicarem, as pessoas precisam destas palavras e dos conceitos a elas relacionados. É claro, certas profissões usarão mais geometria do que outras e podem existir benefícios indiretos. O que vocês acham? Entendem o que ele está falando? Ele está falando aí que, essencialmente, a geometria que é necessária, segundo a discussão que surgiu no curso de especialização, é basicamente o vocabulário. O aluno conhecer, que nem vocês estavam falando, no mundo, se olhar em volta, tem várias formas geométricas. Ok, você conhece os nomes delas, te ajuda a se comunicar. O que mais você precisa disso? Né? Então, uma pergunta bem provocativa. Então, por que estudar geometria na escola? E aí eu tenho eu anotei aqui, alguns nomes para a gente ir direto neles, porque depois vocês podem olhar, eu acho que vale muito a pena, tem muita coisa rica aqui que eu não coloquei, mas que eu acho que vale a pena refletir. Então, olha só, a Maria Helena Mello, ela colocou a seguinte resposta:
Detesto essa mania atual de quem contesta. Para que estudar uma coisa que não tem utilidade imediata? Intuição é quando um conhecimento que está guardadinho aflora. Portanto, quanto mais estudamos, mais percebemos o mundo. Não importa se é a lei dos cossenos, dos senos ou uma análise sintática. O que vocês acham? Entenderam? Professor, o que eu vejo nesse ponto é meio que você vai fazer as pessoas, os alunos, vamos lá, vou tentar encontrar as palavras enquanto eu vou fazendo aqui. Você vai tentar fazer os alunos só serem complícitos, essa é a palavra? É só você aceitar, você tem que estudar porque você tem que estudar. E aí não vai aprender direito, porque não vai ter todo o apreço, não vai saber para que vai usar, não tem função, e aí vai pegar uma raiva da matéria, é o que acontece hoje. Muita gente aí tem trauma, chega adulto com trauma da matemática, trauma de matérias de química, matérias de física, porque foi ensinado a decorar, chega na vida adulta, obviamente, se decorou, não aprendeu, odeia a matéria, fala mal da matéria e tá dando o que dá. Se ferra em um concurso, se ferra em um vestibular, não acerta um cálculo no trabalho, não acerta um cálculo no mercado e atrapalha a matemática financeira da pessoa. São várias coisas que eu acho que é uma cadeia desse pensamento de decore porque é importante. Ah, mas por que é importante? Essa pergunta é importante, cara. Você tem que saber por que é importante se você não está convencido. Eu acho o professor ele tem um papel nisso. Não só o professor, mas a curiosidade ela é importante. Às vezes é o caminho que dá para um aluno aí que vai ter um trauma no futuro com a matéria, vai achar que a matéria é um lixo, e na verdade ele podia gostar, né? Ele podia ter se apaixonado pela matemática, como muitos que estão aqui nessa conversa hoje se apaixonaram em algum momento. Às vezes por causa de um professor que tratou eles com aquela... se botou no mesmo lugar, né? Enfim, eu falei demais, mas é isso aí. Obrigado, Daniel. Tomás, depois André. Eu ia falar mais ou menos o que o Daniel falou mesmo, eu concordo com ele. Eu acho que essa ideia de que... Acho que a gente detesta, por exemplo, quem, né, contesta essa ideia do que a gente está... Por que a gente está vendo isso agora? Para que vai ser útil fórmula de Bhaskara para mim, ou teorema de Pitágoras, etc. Não vou usar isso agora, não vou usar isso no futuro, não penso nisso. Eu acho que a gente... não era para a gente também detestar esse tipo de raciocínio, era para a gente... Não sei, eu entendo que a gente também deveria compreender que tem toda uma geração, um contexto quase que histórico de educação, que as pessoas, os professores tiveram essa formação e foram orientados e ninguém parou para pensar, ninguém contestou, na verdade, se deveria ter outra maneira de ensinar, se haveria outra maneira de ensinar, se haveria uma forma de mostrar que, olha, é importante a gente ver por que isso existe. Por que isso a gente está aprendendo? Porque lá no futuro, se você um dia descobrir que vai querer ser alguma outra coisa, você pode usar isso. Ou até na sua vida cotidiana, você pode, como o Daniel falou, a matemática financeira, a gente usa, todo mundo deveria pelo menos usar, né, a matemática financeira como ferramenta hoje em dia para fazer suas decisões financeiras, né, tanto de compras, quanto de endividamento, quanto de investimento, quanto de orçamento da casa e uma série de coisas. Então, acho que a gente deveria ter um pouco mais de paciência com quem contesta, por que quer aprender isso agora, né? E a gente ter mais foco em tentar mostrar a realidade da utilidade dessas coisas de alguma forma, do que a gente ensina, né? Para poder criar uma nova cultura de como se ensina a matemática, da importância dela. Obrigado, Tomás. André. Eu acredito... Eu entendo a visão da Maria, né, que escreveu, mas eu falaria de uma maneira diferente. Ao invés dessa aqui, é importante contestar. Eu acho que quando não tem que... Como você mesmo falou, professor, que
essa pergunta de por que eu vou estudar isso, para que eu vou usar isso, é importante, porque realmente o aluno tem que... É importante o aluno se questionar e saber o que ele tem mais interesse. Mas eu acredito que é importante, por exemplo, se apresentar alguns conceitos matemáticos avançados, assim como outros conceitos das outras matérias, porque eu acredito que no período da escola a gente está tentando mostrar uma maior possibilidade de coisas para os alunos. E a gente vai ter alunos que vão gostar da área matemática, que vão gostar, e outros alunos que vão gostar de outras áreas, como geografia, história, ou talvez nenhuma dessas disciplinas. Algum aluno que gosta mais de música, arte, outras partes, assim. Mas eu acredito também que a gente tem que tomar cuidado também da maneira que apresenta. Como atualmente, eu não acredito que a matemática é apresentada de uma maneira tão chamativa para novos alunos. Existem muitos problemas de matemática, principalmente ter essa ideia de ser uma matéria muito exclusiva para poucas pessoas, que só poucos podem entender, enquanto isso não é verdade. Eu acho que tem que ter É bom, eu acredito no fator de que é uma justificativa. Você tem que aprender porque a gente tem que mostrar. A gente não pode, a gente tem que tentar atingir o máximo de alunos. Mas eu acredito também que a gente tem que mudar a maneira que a gente apresenta essas matérias para os alunos. Obrigado, André. Eu vou falar também o que eu pensei aqui. A sensação que eu tenho do que a Maria Helena fala, quando ela fala essa coisa de que a intuição é quando um conhecimento que está guardadinho aflora. Então, a impressão que eu tenho é que ela fala assim, você está botando mais uma ferramenta na sua caixa de ferramentas da vida, né? E aí, um dia, você pode utilizar e você só vai ter aquela intuição se ela tiver, se a sua ferramenta estiver lá. Se você nem tiver a ferramenta, você não vai conseguir usar. Ok. Mas a sensação que eu tenho é de uma própria visão da infância que me parece um pouco ultrapassada. Que lembra, se você pensar na infância de vocês, não, da gente talvez já tenha mudado um pouquinho, mas dos nossos avós, sabe? A criança não é um indivíduo, né? Você manda a criança tem essa coisa da educação francesa, né, que eles falam que eles falam muito do cadre. Cadre é o quadro. Tipo, a criança tem que ficar lá em paz, sentadinho, as pernas para frente, com a mão em cima da perna, sabe? Muito comportadinho. E de um tempo para cá, a gente tem visto a criança muito mais como um indivíduo contestador e que o que ele diz também importa, né? Quer dizer, as dúvidas e as questões que ele traz, a gente está levando muito mais em consideração do que já se levou no passado, né? E aí eu fico vendo assim, tipo, então quer dizer, o aluno, a ideia até que tem gente que lhe contesta, a Letícia, minha colega, sempre contesta isso, mas que eu e o Humberto achamos que isso é metacognição, ela acha que não. Mas você tem o entendimento do porquê que você está aprendendo determinada coisa. Eu acho que isso é importante para o envolvimento do estudante com o aprendizado, e também para o estudante aprender o que você quer que ele aprenda, entende? Que é o que a gente vai falar no próximo tema. Porque quando você começa a ensinar uma coisa de maneira mais ou menos aleatória, aí para o aluno, ele fala, tá, mas como isso se conecta com a minha vida, com o que eu tenho que saber disso, sabe? Percebe que o professor fala muitas coisas, e o que fica para o aluno? Talvez se o aluno souber o que ele precisa desenvolver daquilo, claro, talvez para os menorzinhos seja realmente difícil você explicar essas coisas, mas no ensino médio, digamos, você tem quase adultos, né? Você tem adolescentes, eles já refletem, conseguem ter pensamentos bem profundos. Só que o professor sequer fez essa reflexão que a gente está fazendo, né? Mas eu acho que essa reflexão, e a gente no Livro Aberto reforça muito isso, assim, deve ser feita. O professor precisa conhecer como aquilo que ele está ensinando se relaciona com a vida do aluno. Quer dizer, mesmo que seja algo abstrato, mesmo que seja desenvolver a orientação espacial, quer dizer, essa coisa que acho que foi o Tomás estava falando, de você girou na rua, você tem noção de que você não vai, certo? Isso, geometria ajuda com esse tipo de coisa, né? Uma coisa mais em primeira pessoa. Mas o aluno ter conhecimento disso, ele, tá, então tá bom, então eu tá fazendo isso aqui, porque isso aqui ajuda a desenvolver aquilo ali, e aquilo ali é importante para mim, sabe, algo nessa direção. Deixa eu abrir a fila aqui. Márcia e depois André de novo.
Pode falar, Márcia. Sim, professor, eu acho que isso que o senhor está falando é muita questão de trazer a escola, a educação para a realidade, que eu acho que até anda mudando um pouco, mas eu penso que ainda a escola é muito distante da realidade. Então, às vezes, o professor dá lá aquelas teorias todas e não relaciona com a realidade do aluno. Mas porque ele também, professor, não teve essa formação também. Aí cria um ciclo vicioso. Como é que eu vou dizer o porquê se nem mesmo eu sei? Eu sei que tem que dar. E é claro que também nem tudo tem porquê. E hoje a geração, hoje em dia, é muito mais imediatista, né? Porque não tem essa coisa de ficar com uma dúvida. Vai lá no Google e procura saber. Então, o questionamento, a indagação, o saber porquê e para quê é uma coisa muito mais intuitiva da geração de hoje em dia. Não é? Você está com uma dúvida, você vai lá e corre. Então, você fica questionando isso ao professor, mas nem sempre o professor tem essa ideia, porque ele também não foi educado dessa forma. E eu acho que, não sei, eu ainda estou muito no começo da faculdade, mas uma das minhas dúvidas muito é você tá levando a educação para o aluno de forma que você aprendeu. Isso eu tenho, assim, um cuidado muito grande em tentar mudar isso, porque senão a gente vai ficar numa repetição de vícios, né? Então, eu penso que é trazer a escola para a realidade, para tentar mostrar o mais do cotidiano, mas nem tudo tem um porquê, realmente, mas aí o professor fala, talvez, isso aqui você não tem um emprego imediato, mas é uma ferramenta que você no futuro vai usar, e aí fica um pouco dessa moça que falou, fica uma coisa lá dentro, latente na tua cabeça, né, guardadinho numa gaveta, e de repente em um dia aquilo vai fazer sentido para você, porque você vai utilizar de uma outra forma. Conhecimento não ocupa lugar, né? Um dia você de repente vai usar aquilo para determinada coisa, não sei. Acho isso. Obrigado, Márcia. André. Você falou uma coisa que me deu um alerta quando você justamente falou sobre justamente essa questão da individualidade da criança, né? Que agora está se dando muito mais atenção a essa questão, que a criança é um indivíduo com características e cada um tem uma característica diferente. Então, já é complicado que a partir do momento que a gente traça uma coisa comum a todos, a gente já está quebrando essa questão da individualidade, né? Porque o comum a todos não vai atingir todas as características diferentes de cada criança. Então, a questão, acho que é importante a gente saber que dentro de uma sala de aula, dentro de um ano escolar, a gente vai estar sempre tratando com crianças, cada um com características diferentes e cada um com necessidades diferentes, com maneiras de atingir elas de maneira diferente. Eu lembro que, por exemplo, a nossa professora supervisora Regina falou que uma época ela estava dando aula e a turma dela era muito ligada, ela percebeu que os alunos dela eram muito ligados a desenho, gostavam muito de desenhar a maioria dos alunos dela. E ela começou a trazer atividades que relacionavam desenho justamente para tentar que aí atingia eles de maneira melhor do que se fosse uma aula normal dada no quadro, fazendo exercícios no quadro de uma área tradicional. Então, acho que esse ponto da individualidade também é muito importante para a gente justamente poder atingir os alunos, a maior quantidade de alunos possível, que nem todos são iguais, né? Muito bom, André. Obrigado. Márcia, Márcia não abaixou a mão. Tá. Não, tudo bem. Vamos seguir aqui. Então, eu não vou comentar todas as falas de vocês, não, senão a gente não caminha aí. Eu acho que tem coisas bacanas para a gente ouvir dos especialistas aí. Por exemplo, aqui que Humberto responde a Maria Helena, falando justamente isso, né, aquilo que eu botei lá no início. Com um mundo de assuntos interessantes, um dia durando 24 horas e 100 anos de vida apenas, não seria importante escolher o que se vai estudar segundo algum critério? Ou, em outra perspectiva, como decidir o que todo mundo vai obrigatoriamente ter que aprender na escola? Né? Você precisa ter critérios bem definidos sobre isso, né? E eu acho que aqui o que eu estou trazendo aqui, o que eu acho que é bacana é que os professores tenham noção desses critérios, né? Se é que eles existem. Mas, na minha sensação, eu não sei se eu devia dizer, mas muita coisa é tradição. É simplesmente porque sempre esteve ali e é difícil romper. Mas aí a Maria Helena responde, não saberia responder o que
se deve estudar, mas do jeito que está, eu diria que se estudar alguma coisa já é bom. Está tudo muito raso e superficial. Tem algumas respostas, eu acho que tem uma aqui que é muito bacana, que é a da professora de vocês, Bruna Correia. Ela respondeu o seguinte: eu acho que é importante estudar geometria para o desenvolvimento do raciocínio. Em geral, o raciocínio usado em geometria é diferente do usado em outras áreas da matemática, sobretudo na álgebra. E, é claro, considerando a sua soberania na matemática, o que fazemos. Assim, é aquilo que a gente estava falando, né? Do pensamento algébrico que está muito presente na matemática. Assim, reconhecer a geometria como matemática e não como algo exterior pode fazer também com que as pessoas saibam se expressar matematicamente falando de modos mais diversificados, além da visualização espacial, que implica, de certa forma, no entendimento do nosso mundo. Muitas pessoas curtiram. E aí a própria Bruna fala: concordo com a Maria Helena, porque tudo precisa ser sempre imediato. Aí o Humberto repetiu a resposta dele. E aí a Bruna: sim, há de haver um critério, mas o critério não precisa ser algo tão imediato. Há coisas por detrás que são muito importantes, ainda que não sejam usadas explicitamente. Elas embasam o nosso estar no mundo. Essa questão do modo de raciocinar acho muito importante, porque precisamos nos comunicar e argumentar, é sempre bom. E para mim, a matemática, do jeito que está sendo ensinada, no lugar de ampliar horizontes, restringe na medida em que os alunos buscam um formato pré-estabelecido para resolver cada situação que propomos. Eu acredito que precisamos, na formação de professores, discutir sobre isso, pois, para mim, isso fará com que os professores que estamos formando formem alunos na escola básica mais autônomos, que sejam capazes, inclusive, de perceber além do que se está fazendo. De qualquer maneira, precisamos rever o modo que estamos fazendo, e aí concordo com você, que precisamos nos adequar, mas não sobre o que ensinar, e sim sobre como ensinar. E aí Humberto diz que o que e como deviam andar juntas, mas aí quem decide o valor das coisas, né? Mas você percebe que na resposta... Não, mas vamos continuar, porque acho que a Bruna aqui fala coisas que... Vamos só para concluir aqui a discussão. Humberto, essa sua postagem realmente me deixou pensando. Acho que não deveríamos pensar em estudar ou não geometria, e sim em quais conteúdos da geometria deveriam ser estudados, né? Ou seja, para mim, a geometria tem que estar presente, ainda que seus conteúdos possam ser revistos. Nesse sentido, discordo da defesa da geometria analítica em detrimento da euclidiana. Para mim, geometria analítica é outra coisa. Pois é, o que vocês acham? Alguém tem alguma... Alguém quer comentar essa discussão aqui? Entenderam direitinho o que... A Bruna fez essa postagem, né? E a meu ver, essa postagem tem uma coisa muito, muito forte, que é, eu acho que é a base da defesa dela, que é o raciocínio usado em geometria diferente do raciocínio usado em outras áreas da matemática, sobretudo na álgebra. Percebe? Então, ela provavelmente, aparentemente, está trazendo que a geometria deve ser estudada porque ela traz um tipo de pensamento especial, né? Então, ela contribui para o desenvolvimento, talvez, de uma parte do cérebro ou de uma forma de pensar que não se atinge de outra maneira. Então, na minha opinião, eu fico achando que isso precisa ser bem detalhado, não pela Bruna, né? Mas assim, eu imagino que talvez o pessoal da neurociência precisa, para que você consiga até levar para o professor e até para você não perca isso, né? Porque ele fala assim: será que toda a geometria ajuda a desenvolver o pensamento geométrico? Qualquer tipo de problema de geometria ajuda a desenvolver o pensamento geométrico, né? Esse tipo de pensamento. Eu acho que se você tiver uma reflexão mais profunda a respeito do tema, você pode conseguir
fazer um uso mais eficiente do tempo, desse pouco tempo que o aluno tem na escola e para estudar geometria. Aline. Eu ia dizer que a Bruna está justamente falando do raciocínio analítico versus o raciocínio sintético, né? Que o raciocínio analítico é o que a gente usa na álgebra, nas disciplinas de cálculo, na geometria analítica, né? Quando a gente equaciona as coisas, né? Quando a gente usa símbolos para escrever as coisas por meio de equações, ou, sei lá, funções. Né? Agora, esse raciocínio que tem na geometria euclidiana, que é o sintético, é menos trabalhado, né? Como eu estava dizendo, é uma coisa mais pontual, né? E o analítico fica tão mais forte do que o sintético, que mesmo na escola o estudo da geometria acaba se reduzindo a fórmulas, né? A aplicação direta de fórmulas. Se eu estiver equivocada, você me corrige aí, Fábio. Então, assim, o sintético, Juliana, ele está mais ligado à construção geométrica. Bom, eu não tenho outro exemplo, só sei esse exemplo, tá, Juliana? Que na construção geométrica você parte ali de alguns dados do problema e você chega na solução, né? A solução do problema aparece na sua construção. Quando a gente está resolvendo uma equação, a gente chama a solução de X, né? E trabalha com a solução e com os outros números que aparecem na equação no mesmo pé de igualdade, no mesmo status. E você já supõe que a solução é conhecida. Daí você manipula o X, resolve e efetivamente acha a solução. Mas quando você coloca lá o X, você já está supondo que essa solução existe, como se ela já tivesse dada, apesar de você ainda não ter determinado. Tá? Então, esse tipo de raciocínio é mais comum na maioria das disciplinas do que o sintético. Né, eu acho que é isso aí que a Bruna está falando, que eu já conheço essa discussão da Bruna, gente. Por isso que eu fiz essa intervenção aqui. Já discuti muito isso com a Bruna também. A Bruna é uma grande parceira. Também sempre que converso com ela, aprendo muita coisa. Mas eu fico pensando assim, mais no sentido de que seja o pensamento sintético, mas e de que maneira esse tipo de pensamento é importante para o indivíduo, né? Para a formação de um cidadão pleno, né? Entende? Eu acho que isso, eu gostaria de, não estou duvidando de que isso seja verdade, eu só gostaria de ter, porque você ter isso bem entendido te ajuda até para saber como ensinar matemática, né? O que você deve fazer com seus alunos na sala de aula, quer dizer, como ajudar a desenvolver, até porque depois, se você tem bem preciso o que isso significa e como atingir isso, vem a pergunta, com a geometria, será que tem outras maneiras de fazer? Entende? Será que, né, que nem as pessoas falam, para desenvolver um raciocínio lógico. Bem, não dá para fazer isso jogando joguinhos de celular, que desenvolvam raciocínio lógico, fazendo... Eu não sei, entendeu? Mas eu acho que é importante que se critique essas coisas, que se reflita e se tem argumentos convincentes. Muitas vezes, algumas das discussões que eu participei nesse sentido, eu me incomodava porque aí a pessoa vem com aquelas coisas muito abstratas que eu falo, puxa, agora você tá bom, beleza, vai ficar no argumento da autoridade, porque eu não entendo o que você está falando. E eu guardo as coisas em laranjas e bananas. Mas vamos seguir. Mas eu acredito que tenha o seu valor, só preciso entender melhor como. Eu realmente tenho a geometria espacial, para mim, é mais claro, porque eu estudei um pouco mais. Mas a geometria, em geral, eu às vezes fico um pouco, tipo, tais coisas não me descem ainda direito, porque, pelo menos, não são realmente claras. Até tenho argumentos, se eu precisar defender, eu acho que eu consigo. Mas... a rigor, eu acho que para afirmar isso, teria que ser feita uma pesquisa, né? Uma pesquisa de campo mesmo, com experimentações, com os alunos, sei lá, porque tem muito perfil do aluno, né? Tanto é que tem alunos que têm mais facilidade em descrever, em fazer essa relação lógica do que fazer o desenho em si, né? Eu lembro muito bem da minha primeira aula lá no Espírito Santo, né? Somos conterrâneos, eu e Fábio. Então, o professor colocou a aula de geometria, né? Geometria plana, colocou um problema em que uma pessoa resolveu de uma forma muito rápida, só visualizando ali e tal, conseguiu enxergar, e a outra já fez pela forma de descrever, sabe, fazer várias relações algébricas para se chegar no mesmo resultado. Então, quer dizer,
Eu acho que um pouco também é o perfil do aluno, né, que ajuda aí, se ele tem uma facilidade com uma determinada área, né, ou não. E geometria plana, também o Fábio, acho que fez o curso de geometria plana com o nosso Luiz Fernando, lá da UF, era totalmente assim, ele não gostava de ver desenho nas demonstrações e tal. Então, eu visualizo muito através do desenho, então eu fazia o desenho escondida e fazia todas as provas que ele queria, só que tinha gente que não, que já ia abstratamente lá, resolvia tudo. Então, depende muito aí eu acredito, né, do perfil do aluno também. E claro, como tudo é passado, né? Isso aí, o professor é fundamental nesse processo. Obrigado, Luzia. Bem, vamos ver só mais uma resposta para a gente passar para outro item, senão a gente não vai conseguir fazer a segunda parte. A resposta do... Não, não vamos ver duas, porque eu gostei da do Eduardo, é porque é ótima, linda e gostosa. Eu fico pensando, tipo, olha, tá bom, é gostoso, eu também acho, eu concordo, né? Para mim também é, porque, bem, eu estudei geometria um monte de tempo e tal, mas para os meninos da escola não é, sabe? A maior parte dos alunos não gosta, e eles preferiam estar jogando videogame, ou ouvindo música, ou namorando, sei lá, e eles acham que isso é ótimo, lindo e gostoso. Mas... né? Então é aquela história, você tem que fazer uma escolha para todo mundo, você está obrigando os meninos, né? Mas eu gostei muito dessa resposta do Léo Aquio, professor do Colégio de Aplicação da UFRJ, contribuiu com o livro aberto também lá no início. Ele falou que a geometria desenvolve um tipo de raciocínio diferente do raciocínio numérico e algébrico. De novo, essa coisa que a Luzia falou, pode ser uma pesquisa de campo, mas também pode ser uma pesquisa da neurociência, né? Tentando entender como que ela conecta diferentes áreas do seu cérebro e que efeitos isso tem no desenvolvimento do cérebro do indivíduo, né? Pode ser totalmente biológico, sei lá. Mas 2, é importante ter uma noção, pelo menos até a terceira dimensão. Ou seja, geometria plana, já que vivemos em um mundo, pelo menos, tridimensional, né? Porque a relatividade fala de um mundo de 4 dimensões, incluindo o tempo, e inclusive de uma curvatura, de um número, de um espaço que não é plano, né? Não é de curvatura zero. E aí, então, o que ele está dizendo aqui, essencialmente, é do que a gente chama de uma das frentes, né? Do pensamento espacial, que também a geografia ajuda a desenvolver. A geometria proporciona você observar os pequenos detalhes e, com isso, ter um melhor entendimento do todo. Já na geometria mais formal, o estudante consegue ter uma melhor ideia do que é fazer matemática, como ela se estrutura, como se desenvolve, seus limites. Isso eu acho que é um excelente motivo, né? Ele está dizendo, olha, se você vai estudar geometria, pelo menos ter uma noção do que significam os axiomas e como eles são organizados, você está vendo a matemática como ciência, né? Então, você está ajudando uma parte do conhecimento da humanidade que foi considerada muito relevante. Então, eu gostei. E aí ele termina com, ou seja, a geometria é espetacular e deve ser ensinada a partir da educação infantil. Acho que foi uma das que mais teve curtidas aqui. Pode falar, peraí, quem é que abriu primeiro? Acho que foi o Tomás. Tomás, depois o André. Eu concordo, principalmente com essa fala dele de que deve ser ensinada na educação infantil, porque a gente percebe, não sei se vocês já tiveram esse tipo de experiência numa mudança do carregador de móveis, por exemplo, tentar passar com um objeto por um lugar que é impossível de passar, e você olha, cara, acho que não vai passar, não tem como, parece que ele não tem a sensibilidade, aí fica forçando de um lado e força de outro, até que ele consegue, quebrando, mas consegue. Então, assim, aí existe até não sei, uma piada, um memezinho, alguma coisa assim, que fala isso, mostra uma pessoa tentando passar com um objeto que é impossível de passar, por exemplo, um triângulo, por um lugar que é um círculo, visivelmente com uma área menor do que o triângulo, e aí tem a brincadeira, é por isso que tem que se ensinar a geometria
para criança, por isso que tem aquelas brincadeiras daqueles blocos, onde você encaixa umas peças triangulares, as outras são retângulos, as outras são um pentágono, a outra é mais uma face de círculo, né, para poder o indivíduo desenvolver a sensibilidade, né? Eu acho que isso é importante pra caramba. E não sei se eu tenho experiências ruins, mas eu já tive algumas assim, eu fico assim, gente, por que não olha só e pensa antes de fazer, né? Aí, realmente eu concordo. Tem que se ensinar isso na educação infantil, porque cria, assim, uma sensibilidade, eu acho. Obrigado, Tomás. André, depois Giovana. Eu acho que é muito importante essa última afirmação que ele falou, né? De a gente mostrar o que é fazer matemática, que eu vejo que uma coisa que muitas pessoas saem, não sabe o que é matemática de fato, pensa que é só fazer exercício, que é o papel da matemática é fazer aqueles exercícios de uma prova, é só isso. Porém, a matemática é muito mais profunda, porque é o que a gente realmente vê na escola, a matemática só como essa lista de exercício de achar o valor de x, né? O papel do matemático é achar o valor de x, só isso. Eu acho que justamente mostrar perdão, falar dessa ideia de que a matemática é muito mais dessa questão algébrica e de achar um valor de algum número é muito importante para a melhor compreensão da matemática em si. Pra não ser só aquela matéria de só achar o X, né? Eu acho que é muito importante. Obrigado, André. Giovana Pinheiro. Então, eu concordo com o que o Thomas falou, né? A educação infantil é muito importante, né? Desde a educação infantil, a geometria, mas aí também tem aquela questão, né? Que tem gente que nunca pisou numa escola, mas que, por exemplo, é pedreiro e consegue olhar uma área e falar, eu preciso de 3 caixas de azulejo aqui. Não, aqui eu preciso só de uma. Tipo, tem isso também, né? Do conhecimento que é criado no dia a dia, assim. É assim, eu fico besta, assim, esses pedreiros que conseguem calcular as coisas muito rápido, que tem essa noção, né, espacial, de geometria, e nunca fui para a escola. Obrigado, Giovana. Pois é, mas exatamente, ele aprendeu isso aí com a prática. A questão é que muitas vezes você ele teve provavelmente uma curva de aprendizado grande, né? Uma pessoa comum acaba tendo uma curva de aprendizado grande porque ela não desenvolveu a determinadas habilidades de percepção espacial na escola, ou porque o sistema de ensino não for fornecer isso para ela, mas, claro, tem pessoas que têm mais habilidade do que outras de maneira natural, e isso sempre pode ser desenvolvido, né? Então esse pedreiro, provavelmente, ele penou, ele suou bastante para chegar ali, e possivelmente ele tem uma percepção espacial muito melhor do que um geômetra, isso especialmente para aquelas coisas que ele faz. Por quê? Porque ele está em contato com elas o tempo todo, né? Então, mas elas podem ser desenvolvidas de outras formas. A questão, quando você pensa no porquê se ensina geometria, perdão, por que aprender geometria, é que você espera que um pouco dessa percepção e consciência do espaço seja de domínio de toda a sociedade. Você entende que isso é importante para a formação de um cidadão pleno. Quer dizer, mesmo que ele nunca tenha batido uma laje ou subido um muro, né? Ele precisa ter essas habilidades. Mas tá bem, tem algumas outras, eu botei o link aí no chat, eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada e refletir, né, e trazer para discussões. Eu selecionei aqui algumas das que eu achei mais interessantes. Teve alguém que colocou umas páginas de um livro sobre etnomatemática, só que é um pouco mais longo, então acho que vale a pena dar uma olhada aí e refletir a esse respeito. Eu acho que é uma das perguntas mais importantes que vai te acompanhar por toda a sua carreira, se você continuar sendo professor de matemática. Eu vou voltar para a apresentação, a gente já tem
pouco tempo, e vou entrar, agora vou tentar fazer bem mais rápido, falar um pouco sobre, justamente, uma vez que você sabe o porquê que se ensina, né, você se preocupa agora com a intencionalidade no ensino e a metodologia no livro aberto de matemática. Então, esse livro aí que está na página, tem ele aqui também, eu gosto muito dele, e eu achei bacana porque ele documenta algo que a gente já vinha fazendo no livro aberto de matemática, não sabia que tinha nome. O nome que eles dão é planejamento reverso. E a filosofia é bem simples, e a gente concorda muito, que você, primeiro, quando você vai preparar uma aula, digamos, como é que você, ou mesmo escrever um capítulo de livro, ou escrever uma atividade, né, que são coisas muito corriqueiras, né, na vida do professor de matemática, e é muito comum o professor pensar, logo de início, ele pensa no conteúdo que ele tem que ensinar, porque provavelmente ele dificilmente pode escolher isso, né, mesmo na universidade, ou seja onde for, geralmente ele vai ensinar a matemática que alguém está mandando ele ensinar. Então ele vai pensar no tópico. E aí do tópico é aquilo que, acho que foi a Márcia que falou assim, que ele vai resgatar como ele aprendeu e vai fazer parecido, né? Como se houvesse uma maneira única de se ensinar e aprender aquilo ali. E não vai pensar e vai tentar fazer, vai reproduzir o que ele já... Mas a gente pensando numa docência, né, criativa e diferente, entendendo que existem problemas graves na formação, na educação, né, no sistema educativo, a gente precisa romper com que a gente, com a forma como a gente foi criado, né, com a forma como a gente foi educado. A gente precisa fazer diferente. Então, a estratégia é você pensar primeiro nos objetivos de aprendizagem, de maneira clara e sistemática. A gente, no caso, o sistemática é especialmente importante quando você está falando de produzir um livro didático de maneira colaborativa, mas se você está fazendo só a sua aula ou preparando uma atividade, é muito importante você ter muito claro quais são os objetivos de aprendizagem e em detalhes. Mas, em resumo, depois eu vou voltar e vou focar um pouco mais nessa coisa dos objetivos de aprendizagem, mas depois a ideia é você pensar e planejar a avaliação, e essa avaliação não precisa ser uma prova, não precisa ser um exercício, ela pode ser... A pergunta é essa que está aí, ó. O que são indícios de aprendizagem que consideramos válidos para os objetivos listados? Então, você podia, às vezes, dependendo se você está dando uma aula particular ou uma aula para uma turma bem pequena, pode ser, olha, se os alunos... se quando eu perguntar tal coisa, o aluno responder tal coisa, eu vou falar, então eu acho que isso é um indício de que ele atingiu o objetivo. Né? Quer dizer, então o objetivo e a avaliação, elas andam muito juntas. E essa avaliação pode ser de várias maneiras, certo? Ele não pode pintar um negócio, pode resolver um exercício, pode simplesmente falar uma frase, né? Então, você pensar, tá, o que eu quero de resultado concreto e verificável do aprendizado é feito antes de você realmente planejar a instrução. E depois vem o planejamento da instrução. O planejamento da instrução é a parte que a gente chama de criativa. Sei lá, você vai construir uma atividade, ou você vai escrever um texto que o aluno aprendeu, ou você vai para frente da sala de aula lidar com os alunos diretamente. Né? Agora, o que você vai fazer lá... É muito importante você ter clareza do seu objetivo e de onde você quer que o aluno chegue, entende? Onde que você quer que o aluno chegue e como que ele vai expressar, como é que você vai saber que ele aprende? Você fala assim, eu quero que ele entenda tal coisa. Tá, mas o que significa entender tal coisa? Como você vai identificar que ele entendeu essa coisa, entendeu? Isso é importante você, pelo menos, refletir a respeito e, eventualmente, fazer uns pontinhos lá. E isso costuma ser muito rico quando a gente consegue, você ganha prática em fazer isso. Então, voltando aí para o primeiro ponto e fazendo uma reflexão primeiro num nível mais baixo, falar de nível de cognição. Isso aí é uma tela, não botei o crédito, eu botei só o UERJ, mas do vestibular da UERJ, que eu sou muito fã, eles colocam uma coisa desse jeito, só em 4 níveis. Né? Então, você imagina que você entra na sala de aula, você está provavelmente tentando que o aluno atinja... Ele faça ações, e quais são as ações, né? E você tem clareza de que elas estão ordenadas
claramente, né? Então, você primeiro pode pedir para o aluno simplesmente observar, que é algo que exige demanda menos cognitivamente do aluno do que interpretar, e aí ele dá detalhes sobre cada uma dessas coisas. Até no final você avaliar, né? Você poder criticar, julgar e até criar coisas novas. Ele seria digamos, o ponto máximo aí. Mas isso é bastante simples, mas eu acho que é bacana você ter clareza dos passos que você está tentando alcançar com o seu estudante. E que existe uma gradação, né? Que tem que tomar muito cuidado com a maldição do conhecimento. Quem foi meu aluno provavelmente me ouviu falar disso muitas vezes, né? Que é quando você começa a ter menos sensibilidade sobre a dificuldade do outro, porque você já sabe, né? Isso é até triste, assim. Eu já cheguei ao ponto de falar com um colega meu, falar assim, para você isso era fácil quando você estava na graduação? Sabe? Porque às vezes as pessoas realmente esquecem, não é maldade. Mas vamos lá. Esse foi tirado desse artigo aí, isso é o que a gente bem usa no livro aberto, essa tabelinha. E quando a gente vai listar um objetivo específico de aprendizado, na hora de construir uma atividade, a gente precisa construir com esses verbos. Nesse caso aí, taxonomia de Bloom é muito famoso, né? Porque ele cria esses verbos aí para você com esse objetivo, mas é bacana que a comunicação fique clara, porque muitas vezes a pessoa fala entender e você fala, putz, o que eu estou entendendo aqui, o que significa entender para mim é o que significa entender para você? Então você delimitar uma quantidade de verbos ajuda muito a você entender em que nível você está pretendendo chegar, mas isso, é claro, precisa ser realmente detalhado e cuidadoso com o verbo que está sendo utilizado quando você vai trabalhar em parceria com alguém, porque isso vai ter a comunicação. Então, no nosso caso lá, a gente faz quase sempre em duplas ou trio, capítulos e atividades, e você precisa, e também depois a gente quer comunicar aquilo para o professor, e a gente combinou de usar esses verbos aí em verde. Então, às vezes a redação fica, puxa, você está usando 2 verbos ao invés de 1, né? Eu vou dar um exemplo disso já. Mas para isso, para que a comunicação fique um pouco mais resumida, a gente criou um novo língua, mas que torna a comunicação mais simples. Né? E lembrando sempre que são em ordem crescente, aí do 1 para o 6. Então, finalmente um exemplo, quando a gente fala de construir os objetivos de aprendizagem, vou dar 2 exemplos. Desculpa, peraí. Hoje em dia tem vergonha de tossir. Mas tem esse aí do capítulo de geometria espacial que a gente está escrevendo, avaliar decomposições propostas de um sólido em outros, com o propósito de calcular o volume, incluindo a subtração de sólidos. Então, isso foi um objetivo de aprendizado que a gente achou para o qual devia passar. E talvez nesse capítulo, acho que ele é um dos que a gente mais tenha listado objetivos específicos, então provavelmente ele passou um pouco da linha, ele foi muito detalhado, mas que os autores, antes de começar a escrever as atividades realmente, de escrever o capítulo, eles escreveram essa habilidade de OE15, esse objetivo específico OE15, aqui, mas também escreveram 16, olha a diferença. Um que é avaliar decomposições propostas e tal, o outro é aplicar a decomposição de um sólido dado em sólidos de volume conhecido para calcular seu volume, propondo suas próprias decomposições e incluindo a subtração. Tá vendo? Aqui você podia usar, talvez, aplicar ou o criar, né? Que seria o mesmo nível que esse aqui. Então, fica sempre, é difícil você escolher bem os verbos, mas isso foi para você fazer a coisa bem passo a passo, né? A gente falou assim, quais são os passos gradativos que o aluno precisa dar para... E aí a gente põe aí no final esse HVE, justamente pensando na habilidade de visualização espacial que você pode exigir do estudante, né? Ou ajudar a contribuir para desenvolver no estudante.
A gente tem pouquinho tempo, mas eu acho que antes de concluir, eu queria mostrar para vocês uma atividade de geometria espacial e também convidá-los a resolver a atividade e a preencher um formulário, se vocês tiverem, que é basicamente uma avaliação da atividade, mas é legal você ter em mente esses dois objetivos, mas eles estão listados lá na atividade também. Deixa eu dar o link para vocês da atividade aqui no chat. Vocês percebem que eu sou monoprocessado, né? Se eu estou pegando o link, eu não posso falar ao mesmo tempo. Acho que tenho medo de, se estiver masticando chiclete, eu não consigo andar. Tô brincando, eu consigo, tá? Eu consegui já. Mas deixa eu mostrar para vocês, só que eu tenho que diminuir, porque aqui está absurdamente grande, que eu aumentei para vocês enxergarem maior. Vou compartilhar essa guia aqui. Então, botei o link aí, já tem um monte de gente aqui. Para você resolver a atividade, é melhor você vir aqui em cima e copiar, né, fazer uma cópia para você. E acho que você nem pode escrever aqui. Vocês não têm permissão para escrever. Deixa eu dar um zoom in, para a gente, antes de encerrar, dar uma lida mais cuidadosa. Aí isso está escrito aqui no início, né? Para escrever suas soluções, você precisa clicar em arquivo, fazer uma cópia. Depois você pode compartilhar as suas soluções comigo quando for avaliar a atividade no link acima, nesse link aqui. Desde já agradeço a sua colaboração. Então, é uma atividade do capítulo de Geometria Espacial, tem esses objetivos específicos que eu listei aí, e trata de áreas de polígonos e volume de prismas. E aí, de início, ela é um pouco longa, né? Uma atividade de sala de aula, mas de início, a gente apresenta você pede para você completar uma demonstração da área da expressão que calcula a área de um paralelogramo, né, como esse aqui, base vezes altura, e o objetivo é que você conclua isso a partir da área de um retângulo. E aí tem essa prova clássica. Aqui do lado tem a prova iniciada e você tem que completar coisinhas, pedacinhos. Então é bem simples, você vem para cá e arrasta ele para o outro lado. Só que a gente faz a prova um pouco mais formal aqui no texto. Você vai lendo, você vai vendo. E aí você concluiu. Falou assim, olha, se eu mover esse cara de um lado para o outro, eu vou obter um retângulo. Essa prova é conhecida, imagino que todos vocês já tenham visto essa prova alguma vez na vida. É aqui basicamente para dar os detalhes. Só que aí, aí uma vez que você concluiu isso, falou assim, tá, agora vamos fazer isso para um argumento bem parecido, para demonstrar que o volume de um paralelepípedo é o produto da área da base pela altura. Então, você pega um paralelepípedo, a gente já sabe o volume de um paralelepípedo reto-retângulo, sabe? Todos os ângulos dele são retos. Mas agora você pega um cara que ele é reto, quer dizer, a aresta lateral é perpendicular ao plano da base. Mas o plano da base é um paralelogramo. Certo? Aí você tem a vista superior e o poliedro. E aí a gente botou ele em verde e botou um retângulozinho, um paralelepípedo em volta aqui que vai ser formado, que ajuda a visualizar. Aí eu separo esse cara, destaco ele, né? E a gente cria um congruente a ele do outro lado e encaixa lá. E aí tem a justificativa de por que ele encaixa lá, né? E uma vez a vista superior fica desse jeito, e ele inteiro fica desse jeito. Então, quer dizer, é o mesmo argumento que você já fez lá atrás para o paralelogramo, serve para o paralelepípedo reto de base em um paralelogramo. E aí você fala assim, tá bom, então será que a gente consegue... E talvez seja mais legal fazer isso no GeoGebra, né? Já que temos essa possibilidade. Vou compartilhar essa aqui. Já estão vendo. Que é o seguinte, agora você tem um prisma, como é que é se você sabe já tudo o que a gente viu até agora, né? Você conhece o volume de um prisma que tem base em um paralelogramo. Como você calcula o volume de um prisma
que tem base um triângulo. Aí a gente faz uma espécie de demonstração sem figuras, né? Você gira. Tá vendo? Você pega um cara que é congruente a ele e faz uma rotação em torno do eixo M'. Já vou concluir ali, peraí. Pum. Esse cara formado tem 2 vezes o volume inicial, né? Fala aí, Aline. Questão de ordem, Fábio. Nosso tempo, infelizmente, está acabando. Sim, S3, não é isso? É. Sim, não, eu vou terminar então, pode deixar. Tem 2 minutos. Tem, não, tranquilo. Então, a atividade eu não pretendo que vocês façam aqui, não. Mas se vocês puderem fazer, vai me ajudar bastante. Depois, no final, a gente tem uma parte de construir, né? Que, na verdade, a atividade, tá vendo? Você faz ela no papel, mas também tem a oportunidade de fazer ela no sólido. E uma parte 3, que é você calcular o volume de um prisma qualquer. E agora, fala assim, tá, mas essa parte a gente não dá quase nenhuma dica. Fala assim, tipo, agora é a sua vez. Pega um prisma esquisito, calcula você. Claro que a gente está falando para alunos de educação básica, então estou sempre trabalhando com prismas retos, embora tenha argumentos similares, só que bem mais difíceis de visualizar para prismas oblíquos também. E isso eu pensei em deixar para exercício, mas ainda tenho que negociar com os meus colegas, com a Letícia Rangel, que ela defende mais os alunos que eu acho, e ela tem muito mais noção disso do que eu, que eu trabalho com ensino superior, né? Mas bem, o link está aí, se você puder contribuir, eu acho que vai ser bacana, e eu acho que ajuda também a ter ideias, e especialmente avaliar se esses objetivos propostos aqui, né, estão sendo atingidos. Bem, terminei 1 minuto antes, Aline. Obrigado, gente, pela atenção aí. Muito bom. É muito bom, Fábio. Obrigada, tá, pela sua presença aqui. Aprendemos bastante aqui com você. Ó. O pessoal está fazendo uma propaganda aí para você voltar, Fábio. Você está encrencado. Ah, é? Poxa, legal, obrigado. A gente tem que estudar um pouco melhor os detalhes aí do que é esse pensamento geométrico, pensamento espacial. Pra gente, eu acho que esse negócio vai ajudar a gente a responder melhor aquela pergunta do início. Tá, ok. Então tá, Fábio. Obrigada pela sua presença mais uma vez, tá? E, bom, acho que é isso, então. Temos alguma coisa para falar? Recados, alguma coisa, Luzia? Quero agradecer também ao professor Fábio pela presença, né, pela ótima explanação, mesmo falando que sabe mais ou menos aí da educação matemática, mas está falando com bastante propriedade, viu, Fábio? Está muito bom. Bom, o recado é que semana que vem a gente vai ter uma oficina sobre o GeoGebra Classroom, tá? A gente trocou aí, semana que vem vai ser sobre o GeoGebra Classroom, e na outra semana, dia 4, vai ser sobre Olimpíadas de Matemática. Dia 28, né? Ah, não, peraí. Dia 4 vai ser sobre as Olimpíadas, dia 28 vai ser uma oficina com GeoGebra Classroom. Ok. Tá bom? É isso. Então, pessoal, boa tarde, ótima semana para todos. Vou encerrar aqui a gravação. Tá bom. Pra vocês. Até mais, pessoal. Obrigado aí pelo